melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus irmãos, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Dominical. Estamos estudando a revista Expressão com o título A Essência da Fé, Estudos Bíblicos sobre a Salvação. São 13 lições e hoje veremos a lição número 9, a justificação do pecador. Vamos fazer a leitura do nosso texto base, que é Romanos 3, do versículo 21 ao 28. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e refletindo em Sua palavra, Senhor. Pedimos, Pai, que com o perdão dos nossos pecados, Teu Espírito haja poderosamente, Pai, e haja sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, transformando mesmo todo engano, Pai, fazendo cair por terra tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, tudo que for dito, todo pensamento, toda palavra, Pai, durante esta aula, seja para glória e honra do Teu nome, Senhor, e para a edificação de cada irmão, cada um que está assistindo a esse vídeo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Lutero conta uma história que o Duque George, um príncipe, que ao confortar seu filho que estava agonizando, o Duque João, falou-lhe sobre a doutrina da justificação. Ele disse o seguinte: filho, você deve olhar somente para Cristo e para os méritos dele e esquecer completamente as suas obras. Tendo ouvido isso, a esposa do Duque João perguntou mais tarde para o Duque Jorge: por que essas verdades não são pregadas publicamente? Ele respondeu: porque elas só devem ser faladas para pessoas que estão morrendo e não para aquelas que estão bem. O motivo é que George cria que confiança excessiva na graça pode ser perigoso. Nos dias de hoje, muitas pessoas continuam tendo medo de que, se os outros confiarem na graça de Deus, irão se desleixar em sua vida de fé e prática. Mas isso é um grande erro. Na Idade Média, se ensinava que as pessoas seriam salvas pela graça. Mas de que maneira? Não uma graça que a tornava instantaneamente aceitável diante de Deus, e sim uma graça que operava no interior das pessoas
transformando-as para serem aceitáveis a Deus. Mas a Bíblia não ensina assim. Então, a grande pergunta da reforma não foi como eu posso ser uma pessoa melhor, e sim como pode uma pessoa má como eu ser aceita por um Deus justo e santo. E é disso que trata, então, a reflexão desta aula de hoje. O primeiro tópico da nossa lição chama Declarados Justos. Segundo a Escritura, não é porque de alguma forma conseguiremos alcançar a santidade perfeita que nós seremos aceitos por Deus, mas porque, embora continuemos pecadores, Deus nos declarou justos. Portanto, nós somos simultaneamente justos e pecadores. A igreja romana, ela também concordava que a salvação era pela graça. Entretanto, essa era uma graça transformadora, ou seja, a função dessa graça era tornar as pessoas dignas do reino dos céus. Então, acreditava-se que essa graça transforma injustos em justos, impuros em pessoas puras, desobedientes em obedientes. Mas não podemos aceitar isso, pois mesmo em um dia excelente, um cristão comum é também ruim e comete muitas falhas. Então, apesar disso, o cristão não precisa viver cada dia aterrorizado esperando a condenação. Ele foi declarado justo por Deus e por isso vive todos os seus dias como se estivesse satisfeito todas as exigências da lei, porque como Paulo disse, a lei ela veio para apontar o que era certo e o que era errado. Ela não salva ninguém. O cumprimento da lei não salva. A lei ela vem como uma indicação daquilo que é aceitável diante de Deus, que é um Deus justo. Mas quem consegue cumprir essa lei? Spru define a visão reformada da justificação como fundamentada no princípio de que, pela imputação da justiça de Cristo, o pecador é agora feito formalmente, mas não materialmente justo aos olhos de Deus. Ou seja, ele é justo, mas ainda é pecador. Como Lutero dizia, simultaneamente justo e pecador. A Bíblia é muito clara em afirmar que Deus declara o homem justo, embora o homem continue como pecador. A Escritura diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 3. E Paulo continua: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso está na continuação do texto, Romanos 4, versículo 4 e 5. Veja que Abraão e todos os crentes são declarados justos porque são revestidos da justiça de Cristo, não pelos seus próprios méritos, porque não seria graça. Se eles fossem justificados por suas obras, seria simplesmente um pagamento devido pela obra que eles realizaram, mas não é isso que a Bíblia fala. Spru também coloca que Cristo nos dá a sua justiça diante do tribunal de Deus. E assim nós podemos permanecer em sua presença como se nós não tivéssemos pecado, como se nós tivéssemos alcançado a obediência que Cristo alcançou para nós. Então, somos declarados justos, porém, ainda somos pecadores. Muitos crentes, assim como era na igreja medieval, são ensinados que podem amar a Deus perfeitamente e que podem ser justos nesse mundo, assim como Cristo é justo. É como se a graça ela fosse taxada de uma assistência do Espírito Santo a fim de nos ajudar a viver a vida cristã vitoriosa, o que nos garantirá a salvação. Veja, a ideia aqui é que muitas pessoas vivem esse engano e achando que ter essa vida, que o Espírito Santo nos ajuda a ter uma vida justa e a partir
de vivermos essa vida justa, é que teremos a salvação. É claro que esse ensino não é bíblico. Não podemos cumprir os requerimentos da lei para sermos salvos. Até porque ninguém conseguiria cumprir plenamente. E Deus não está disposto a nos aceitar com apenas parte do cumprimento da lei. Não temos escolha, ou cumprimos toda a lei, ou morremos como culpados. Não é porque a graça nos capacitou a cumprir a lei que alcançamos a salvação. Somos salvos porque Deus decidiu nos salvar mediante a morte do seu Filho. Justificados pela fé somente. A fé é um instrumento pelo qual podemos ser justificados, mas nossa justiça é Cristo. É a justiça de Deus por meio da fé. Isso equivale simplesmente a dizer que as obras da lei jamais poderiam nos justificar e que há uma justiça diferente, uma justiça de fé e não das obras. Lutero e Calvino, eles insistiam que a graça era algo mais do que simplesmente um poder capacitador ou transformador, pois nunca poderíamos ser tão internamente transformados pelo Espírito Santo nessa vida, a ponto de poder viver sem pecado. Por isso, a justificação pela transformação interna não é o caminho da salvação. Deus requer o seu melhor. Deus requer o melhor dele e não o nosso melhor. Ele agiu assim para trazer esse melhor. E isso se deu na vida de Jesus, em sua vida, morte e ressurreição, que são a base da nossa justificação. A fé na obra de Cristo garante a nossa justificação. É verdade que há uma graça derramada sobre a nossa vida que nos capacita a viver uma vida de obediência. Nós chamamos isso de santificação. Entretanto, no sentido exato, não é essa graça que nos salva. Não porque essa graça seja fraca ou de segundo plano, não. Mas porque nós nunca poderemos erradicar a nossa natureza pecaminosa de forma completa. Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quem disse isso? Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 14 e 15. Veja que a santificação, o Espírito nos auxilia a andarmos nos caminhos e nos propósitos e nas recomendações que o próprio Deus colocou na sua revelação. Mas a santificação, ela não nos salva. Não é através dessa graça que somos salvos. Precisamos reconhecer a nossa falência espiritual. Por nossas forças e mesmo capacitados pelo Espírito Santo, nunca conseguiremos reverter esse quadro de pecadores. Ou seja, jamais conseguiremos que nossas boas obras, nossas boas ações, superem o montante de más ações. E mesmo que conseguíssemos isso, ainda assim precisaríamos ser julgados pelas más. Porque as boas ações, elas não podem cobrir as más. De fato, pense, um assassino, ele não pode ser absolvido apenas porque fez uma oferta generosa para um orfanato. Para sermos salvos, Deus exige isso de nós. Por um lado, absoluta ausência de débitos ou de pecados, e por outro lado, uma completa justiça, santidade e perfeição como o próprio Deus é. E isso não é possível. Então Jesus não só morreu por nós, como também viveu uma vida santa em nosso lugar. Sua morte quita nossa dívida e sua vida de obediência nos provê de justiça, suficiente para poder agradar a Deus, porque nós não somos capazes de agradar a Deus. Em Adão, todos nós morremos, mas em Cristo, todos nós somos justificados. Então, há uma redenção em Cristo, assim como há uma condenação em Adão. E é exatamente disso que nós vamos falar. O pecado e a vida cristã. Continuamos pecadores, mesmo depois de termos sido salvos? Sim,
nós continuamos pecadores, salvos, porém pecadores ainda. Pois continuaremos cometendo os mesmos pecados. Agora, a diferença está que, aos olhos de Deus, nós somos justificados por nossa justiça? Não, por causa da justiça de Cristo. E Ele, Deus, nos vê como vê seu Filho, absolutamente santos e sem defeitos. Por quê? Ele olha as nossas ações? Não, ele olha em nós Cristo. Então, uma pergunta: se somos e seremos pecadores por toda a nossa vida, e se de qualquer forma continuaremos justificados, qual é a vantagem de termos uma vida piedosa? Qual é a vantagem de seguir a lei de Deus? Qual é a vantagem de amarmos uns aos outros? Qual é a vantagem de fazer aquilo que Cristo disse que deveríamos fazer? É o que mesmo Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então a explicação lógica do apóstolo Paulo para essa pergunta, ela decorre de quê? Do entendimento de nossa união com Cristo. Ele diz que nós fomos unidos com Cristo, tanto em sua morte como em sua ressurreição. Como nós vimos, nós nascemos nesse mundo em união com Adão. Então nós somos batizados em Adão, batizados em sua morte espiritual, pois nascemos e vivemos mortos em nossos delitos e pecados, como está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Mas Jesus é o segundo Adão. Ele também foi tentado, como Adão foi tentado. Só que ao contrário de Adão, Cristo não sucumbiu à tentação. Isso você pode encontrar lá em Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Em qualquer instante durante a vida dele, Jesus não pecou. E dessa forma, ele conquistou a justiça. E assim, o pecado que nos foi imputado por causa da transgressão de Adão foi carregado por Cristo. E a justiça de Cristo foi imputada em nós. Por meio de quê? Por meio da fé. A vida de Cristo é mais do que um mero exemplo moral ou de um bom exemplo para todos nós. Não, pela fé nós somos batizados em sua vida de obediência, morte sacrificial e ressurreição vitoriosa. E isso de tal maneira que, embora ainda sejamos pecadores, possuímos uma nova e completa identidade no céu. Unidos com Cristo, somos o quê? Uma nova criatura. Nossos pecados que foram tolerados por Deus. Eu gosto muito desse texto, uma tradução da NVI, onde fala que nós, em Cristo, nós fazemos parte de uma nova criação. É como se em Cristo Deus criasse novamente o mundo na perfeição que ele julgou bom e assim continuássemos naquela perfeição. Isso na criação original em Adão? Não. Nessa nova criação em Cristo, com tudo redimido. Foram cancelados em Cristo e a justiça dele foi de fato manifestada. E em nossas vidas no tempo presente. Então, assim, Deus é o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus acredita em nossa vida a justiça de Cristo. Também derrama sobre nossa vida o fruto dessa justiça. É a fé que justifica. E essa fé que justifica, ela produz obras, boas obras. Diretamente de Adão, nós pecamos porque somos pecadores. Entretanto, por causa de Cristo, nós fazemos coisas justas, porque nós somos justos em Cristo. O fruto do Espírito, ele é o resultado da regeneração operada pelo Espírito em nossa vida, como uma parcela da nossa união com Cristo. Somos livres em Cristo para quê? Para obedecer a Deus. Meus irmãos, nós podemos concluir essa lição. A graça de Deus que nos salva não é uma graça que muda a nossa vida com o intento de sermos aceitos diante de Deus. Não. Essa graça nos justifica instantaneamente, agora no tempo presente.
A justificação ocorre no início da salvação e não no fim dela. Por isso não precisa ser relegada apenas às pessoas moribundas, mas a todos quantos se aproximam de Cristo. Todos precisam saber que em Cristo são aceitos por Deus. Deus vê em seus eleitos a justiça de Cristo. Todos são de fato, simultaneamente, justos e pecadores. Todos nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Com uma aplicação, afinal de contas, você entende que nós somos justificados por Deus por meio da obra de Cristo e não por obras nossas? Que Deus te abençoe. Tenha um bom domingo e até a próxima.